Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema O Poder da Mente Renovada. Eu quero ler com os irmãos um texto que está lá em Romanos, capítulo 12, os versículos 1 ao 2, que está escrito assim: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, veja que a Bíblia nos ensina que para nós experimentarmos e comprovarmos, ou seja, para nós vivermos e também conseguirmos discernir a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável, nós precisamos passar por uma transformação. Não tem como nós vivermos a vontade de Deus, discernirmos qual é a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável, se nós continuarmos moldados ao padrão de vida desse mundo aqui. Esse é um ensinamento que precisa estar muito nítido no nosso coração. Nós temos vivido um tempo em que nós temos visto muito da igreja estar se amoldando ao padrão de vida, ao estilo de vida desse mundo aqui. A igreja vivendo debaixo de princípios que não são do reino de Deus, debaixo de ideias que não são do reino de Deus. Pelo contrário, vivendo de forma que o mundo vive. Amados, nós precisamos cada vez mais nos colocarmos à disposição de Deus para que nós conheçamos a verdade, conheçamos a vontade dele e sejamos moldados ao padrão de Deus, não ao padrão desse mundo aqui. Quando nós lemos lá nas cartas para as igrejas do Apocalipse, a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, a descrição daquela igreja é uma igreja completamente amoldada ao padrão do mundo. E a Bíblia fala que Jesus tem vontade de vomitar aquela igreja, porque eles causam náusea no Senhor. Amados, quando eu leio e medito naquelas escrituras, tenho temor do Senhor. E eu falo, Senhor, eu não quero causar náuseas no Senhor. Pelo contrário, eu quero estar alinhada com o seu estilo de vida, alinhada com o padrão de vida do reino de Deus. Amados, que eu e você, nós tenhamos esse coração diante do Senhor. E hoje eu quero falar um pouquinho exatamente sobre isso, sobre o poder da mente renovada. Porque quando nós nos sujeitamos a Deus para não sermos amoldados a esse mundo aqui, nós começamos tanto a viver, a ter experiências da vontade de Deus para nós, como a discernir a vontade de Deus, ou seja, nós começamos a compreender se é ou não é a vontade de Deus nas diversas situações e circunstâncias que nós vivemos, que nós enfrentamos. E eu quero falar um pouquinho com os irmãos exatamente sobre as leis, os princípios que regem o reino de Deus, que são completamente diferentes da lei e dos princípios que regem esse mundo natural aqui. Quando eu falo de lei, amados, não é simplesmente a lei natural, como nós temos falando da lei da justiça. Não é simplesmente isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui, pode incluir isso, né? Porque agora está vindo leis que são completamente contrários à palavra de Deus, e nós precisamos nos posicionar, né? Em quantos lugares, por exemplo, a lei aprova o aborto e nós não vamos aprovar o aborto. Nunca. Por quê? Porque é uma vida. É uma vida. Nós não temos o poder
de matar ninguém, nós não temos a autoridade de matar ninguém, de impedir aquela vida de se desenvolver e de crescer. Então existe, né, por exemplo, existe os casos que são casos médicos, comprovadamente científicos, casos de violência em que existe uma exceção, ok, tudo bem, mas dizer que uma mulher, ela pode decidir livremente, ela foi lá e entregou o seu corpo e livremente ela pode decidir se ela quer ou não que aquela vida que foi gerada se desenvolva, aí já é demais, né, amados? E tem muitas pessoas que entram, muitos crentes, muitos cristãos que entram nesse discurso sem entender exatamente o que está acontecendo e vão se alinhando ao padrão do mundo. E nós não vamos nos alinhar ao padrão do mundo. Mas quando eu falo de lei, é lei no sentido de princípios. O que rege o reino de Deus? Quais são os princípios que regem o reino de Deus e quais são os princípios que regem o reino natural, que é completamente influenciado pelo império das trevas. Então, como nós vamos nos posicionar, como nós vamos permitir que a nossa mente seja renovada para que a gente possa viver, experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós? Então, a palavra já nos diz que, primeiramente, nós precisamos nos oferecer a Deus, ou seja, nos colocarmos à disposição de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, nós devemos, de fato, entregar a Deus toda a nossa vida, espírito, alma e corpo, para que o Senhor governe e reine sobre as nossas vidas. E a palavra fala que nós devemos oferecer em sacrifício. Ou seja, não vai ser fácil, não. Não pense que o processo da renovação da mente vai ser algo que vai ser feito sem batalha. Vai ter guerra. Por quê? Porque o processo de renovação da mente é uma batalha espiritual. O diabo não quer que nós tenhamos a nossa mente renovada. O diabo não quer que nós pensemos como Deus pensa. O diabo não quer que nós nos alinhemos com os princípios do reino de Deus. Então, não pense que ter a mente renovada é algo que vai acontecer de uma forma super tranquila. Não vai. Vai ser em meio de guerra espiritual, vai ser em meio de batalha, vai ser em meio de jejum, de oração, de entrega, de rendição, de louvor a Deus, de estudo da palavra, de meditação na palavra. Não vai ser algo que vai acontecer automaticamente. Eu nasci de novo, agora eu creio em Jesus e pronto, eu tenho a minha mente renovada. Não. A Bíblia fala que vai ser em sacrifício. Por que sacrifício? Porque esse mundo aqui jaz no maligno, amados. E nós precisamos nos oferecer, enquanto vivemos aqui nesse mundo, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, Senhor, eis-me aqui, espírito, alma e corpo, rendidos ao Senhor, para o Senhor liderar, para o Senhor fazer do seu jeito. E aí continua o texto ali, né? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Ou seja, nós temos uma posição diante de Deus de nos oferecer todo o nosso ser a Ele, ainda que seja em meio a guerras e batalhas, e vai ser, como eu mencionei, é uma guerra espiritual. Por isso que precisamos nos posicionar, precisamos entender quando tomamos uma decisão, por exemplo, de fazer um estudo bíblico. O diabo não quer que a gente faça estudo bíblico nenhum. A gente precisa se posicionar em guerra. Por quê? Porque quando fazemos o estudo da palavra, a nossa mente vai sendo renovada. Quando nos alimentamos com a palavra de Deus, a nossa mente vai sendo renovada. E nós vamos sendo o quê? Nos tornando pessoas aptas para experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o diabo não quer isso, amados. O inimigo não quer isso. Então, é em meio à batalha mesmo. E mais do que nunca nesses últimos tempos, nós sabemos por quê? Porque a Bíblia já nos garante que nos últimos tempos o engano aumentaria, o engano se multiplicaria, o amor das pessoas se esfriaria, ou seja, se render a Deus, permitir que a nossa mente seja transformada é uma guerra espiritual, é uma batalha.
porque tem muito engano por aí, tem muita mentira por aí, tem o amor das pessoas se esfriando, ou seja, é um posicionamento que nós precisamos ter que envolve, amados, uma confiança completa no Senhor. É o Senhor, por meio do seu Espírito, que vai nos ajudar. Agora, nós precisamos ter o quê? Ter essa disposição, não nos amoldarmos. Veja que a Bíblia é bem clara, não se amoldem, ou seja, vocês vão tomar uma decisão, vocês vão tomar um posicionamento. Quantos e quantos crentes se amoldando ao padrão desse mundo? Né? Que eu e você, nós possamos tomar um posicionamento diferente. E aí eu quero falar com os irmãos aqui, tem muitas características, mas eu separei aqui 7 características do reino de Deus que são completamente diferentes do império das trevas, do reino aqui dessa terra. São princípios que regem o reino de Deus e que nós precisamos entender para que a gente se sujeite, se submeta a esses princípios e permita que a nossa mente seja o quê? Renovada por meio desse entendimento. O que é ter a mente renovada, amados? É nós deixarmos o Senhor nos ensinar como Ele vê todas as coisas e não só deixarmos Ele nos ensinar, mas nós acatarmos esse ensino para nós. Então, a primeira característica, o primeiro princípio, no reino de Deus, para você viver, você primeiro tem que morrer. Esse é um princípio. Não é o princípio do império das trevas. Não é o princípio do mundo natural. Se você falar para alguém, você tem que morrer para então você viver. O que você está falando para alguém do mundo? Alguém do mundo vai perguntar, como assim? O que você está falando? Claro que não, eu tenho que viver. Para eu ser feliz, né? Eu tenho que viver tudo o que eu quiser. Esse é o princípio do mundo. Mas no reino de Deus, o princípio é: se você quiser viver, primeiro você tem que morrer. Então, se você quiser receber a vida de Cristo, primeiro você precisa reconhecer que você está morto por causa do pecado original. Você está morto por causa das suas transgressões e iniquidades e você precisa depositar a sua fé em Cristo Jesus para receber vida. Então, primeiro você precisa o quê? Reconhecer a sua morte, para daí receber a vida. E a partir do momento que você nasce de novo, ou seja, você tem um encontro real com Cristo Jesus, recebe Cristo como seu Senhor e Salvador e começa a experimentar o novo nascimento, o teu estilo de vida vai ser sempre assim, regido por esse princípio, por essa lei espiritual. Tudo que você quiser para viver, você vai ter que morrer. Então, vai ter que morrer os desejos da carne, vai ter que morrer as concupiscências, vai ter que morrer. Por isso que em Romanos, no capítulo 6, no versículo 11, diz: considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus. Então, o considerar-se morto para o pecado, para o estilo de vida desse mundo pecaminoso, é todos os dias. Todos os dias. Por quê? Porque a fé é dinâmica, a nossa fé precisa ser exercitada todos os dias. Nós não exercemos a nossa fé só lá no dia que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, não. Nós exercemos a nossa fé todos os dias da nossa vida. Lá foi o início da nossa caminhada de fé. E agora nós precisamos alimentar a nossa fé, nos posicionar. E como que é esse posicionamento? Como que é essa lei que rege, né? Como que funciona no reino de Deus? Primeiro você morre para depois você viver. Olha a discrepância do mundo, né? A diferença do mundo. Então, se nós tivermos uma mentalidade do mundo, nós não conseguimos viver, experimentar, comprovar a vontade de Deus. Por quê? Porque não vamos querer morrer antes. Mas é necessário morrer. Alguém pode dizer assim: ah, Catiane, mas quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos Cristo Jesus e fomos batizados, nós já morremos. Sim, exatamente. A nossa natureza foi mudada, recebemos uma nova natureza. Mas eu estou falando sobre um princípio. Esse princípio de morte para gerar vida, ele é diário na nossa vida. Eu não posso, por exemplo, alimentar a ganância. A ganância na minha vida precisa o quê? Morrer. Eu não posso alimentar
a ira, a inveja, isso tudo precisa morrer. Para quê? Para que eu possa viver, para que eu possa desfrutar da vontade de Deus. Então, esse princípio de que nós vivemos somente depois que morremos é uma lei no reino de Deus. É um dos princípios do reino de Deus. Isso precisa ficar muito claro na nossa mente, isso precisa ficar muito claro no nosso coração. Outra característica do reino de Deus. No reino de Deus, bem-aventurado, mais bem-aventurado, seja mais feliz, é aquele que doa do que aquele que recebe. Jesus disse, mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Você se sente mais satisfeito e mais feliz doando da sua vida, doando do seu tempo, doando quando for necessário do seu dinheiro. Você se sente satisfeito, esse é um princípio. Você quer ser feliz? Talvez você é crente e diz assim, eu não aguento mais a minha vida, eu sou muito infeliz, a minha vida é infeliz. Porque você está tentando viver no reino de Deus com um princípio do reino natural. Você quer receber as coisas para ser feliz, mas no reino de Deus nós nos sentimos felizes e satisfeitos doando. Se doe no seu casamento, se doe para sua família, se doe na sua igreja, doe. Deixe Deus te usar, deixe Deus manifestar a benevolência, a graça, o amor, a bondade dele para com as pessoas através de você. E tenha certeza que quando você começar a viver assim, você vai começar a se sentir feliz, satisfeito. Por quê? Porque é uma lei do reino de Deus. Como assim lei? Você vai fazer isso e você vai se sentir feliz. Não tem como, esse é um princípio que rege, que governa o reino de Deus. Nos sentimos felizes doando. O Senhor deseja que nós sejamos os instrumentos de bênção, instrumentos abençoadores. Nós, amados, nós vamos nos sentir bem à medida em que nós entendermos isso e nos deixarmos viver assim. Porque hoje em dia as pessoas, o mundo, né, a estrutura, o princípio que rege o mundo é o do egoísmo. Então as pessoas elas só querem receber. Ah, não, eu só dou se eu receber algo em troca. As pessoas não fazem nada sem querer algo em troca. Nem que o em troca que elas recebam seja um reconhecimento. As pessoas não fazem nada sem desejar algo. Ah, não vai receber o dinheiro, não vai receber um status, não, mas vai ter algum reconhecimento na rede social, na mídia social. As pessoas só fazem algo porque elas querem alguma coisa em troca, nem que seja um elogio. Mas no reino de Deus não funciona assim. No reino de Deus, nós, para nos sentirmos felizes, não é recebendo, mas é doando, e ainda o que a mão direita faz, que a esquerda nem fique sabendo. Ou seja, é algo que não precisa ficar alardeado aos quatro cantos do mundo, aos quatro ventos. Nós podemos simplesmente ser generosos, doarmos do nosso tempo, do nosso serviço, né? Muitas vezes é no nosso serviço que nós vamos doar. Às vezes é uma palavra, um tempo para ouvir alguém. Nesse mundo tão agitado que as pessoas não querem mais ouvir umas às outras, nós podemos nos sentir felizes dando o nosso tempo para alguém que precisa se abrir, para alguém que precisa compartilhar algo, que quer falar e não encontra ninguém para falar. Pode encontrar em nós uma pessoa de confiança, uma pessoa que está lá, está ali pronta para ouvir, para ajudar, para dar uma palavra de ânimo. Muitas e muitas são as formas que nós podemos doar e abençoar. É assim que vamos ser felizes, abençoando e não simplesmente sendo abençoados. Ou seja, é um outro princípio que rege o reino de Deus, uma lei do reino de Deus. Se nós tentarmos viver do outro modo, da lei do mundo, não vamos nos sentir felizes. Outra característica do reino de Deus, que é completamente diferente, você é exaltado quando é humilhado. Ou seja, você vai ser exaltado quando você se rebaixa. No mundo não é assim, mas no reino de Deus é. Quanto mais nos humilhamos na presença de Deus, e aqui vale lembrar, amados, que muitas vezes se humilhar na presença de Deus significa se humilhar na presença de pessoas. Tá? Não vou
isentar aqui, dizer não, é humilhação só na presença de Deus. Não, às vezes nós precisamos nos humilhar, nos rebaixar diante de pessoas. Mas o nosso Senhor, Ele que está ali, vendo todas as coisas, nos exaltará no tempo certo. Essa mania, né, do orgulho, porque o orgulho é o que rege, é uma lei, é um princípio do mundo, né? As pessoas empinam o nariz e elas não querem admitir erros, elas não querem pedir perdão, elas não querem assumir responsabilidades, sempre passa para o outro é culpado, o outro é que fez errado, o outro é que me fez pensar assim e reagir assim, é sempre a culpa do outro. Ou seja, as pessoas não se humilham, elas não querem passar pela humilhação. Elas não querem passar por isso. Mas no reino de Deus, o princípio é: você quer ser exaltado? Então você tem que se humilhar. Você tem que se rebaixar. Veja que são princípios, amados, que nos confrontam, né? Confrontam as nossas estruturas mentais. Então, para a gente ter essa mente renovada, a gente precisa conhecer esses princípios, essas características, para se alinhar a elas. Por isso que é tão importante o estudo da palavra, porque é na palavra que nós encontramos essas características, essas leis que regem o reino de Deus. E vale lembrar, nós estamos no reino de Deus, fomos transportados do império das trevas para o reino de Deus. Então não tem como nós queremos viver o reino de Deus com as leis, princípios e características do império das trevas. Não dá, não seremos frutíferos, não seremos felizes, não teremos sucesso nenhum. Então outra característica é, no reino de Deus, o pouco é muito. Lá no mundo, as pessoas só pensam assim: ah, quando eu tiver tanto, quando eu conquistar isso, daí eu vou fazer, aí vou acontecer. Elas ficam esperando sempre ganhar, 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 para daí elas fazerem algo. Mas no reino de Deus, nós vemos, por exemplo, aquele momento em que Jesus multiplica os pães e peixes. Ele não precisou de muito, ele só precisou de 5 pães e 2 peixes para multiplicar tudo aquilo e saciar uma multidão. E ainda sobrou e muito. Ou seja, no reino de Deus a gente não pode dar desculpas. Ah, mas eu não tenho recursos para começar esse projeto. Ah, eu não tenho isso, eu não tenho uma roupa. Não, no reino de Deus não há desculpas, porque no reino de Deus o pouco é muito. O Senhor multiplica. O Senhor faz que o pouco se torne o suficiente para saciar uma multidão e ainda coletar, né? Como aconteceu com os discípulos, eles vieram e coletaram 12 cestos que sobraram, cheio de pães. Ou seja, no reino de Deus, o pouco é muito diferente do mundo natural que nós vemos aí. Outra característica do reino de Deus: a qualidade é mais importante do que a quantidade. Como que nós podemos ver isso? Um exemplo bíblico disso, quando Jesus diz que a fé, ela só precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. Se ela for do tamanho de um grão de mostarda, mas ela for uma fé pura, genuína, que não é uma fé corrompida, ela pode mover até mesmo uma montanha. Ou seja, não precisa uma fé muito grande, ela pode ter só o tamanho de um grão de mostarda, ela pode ser pequena, a quantidade dela pode ser pequena, mas se a qualidade dela for incorruptível, pura, genuína, é uma fé capaz de mover montanhas. Então, no reino de Deus, o mais importante é a qualidade e não a quantidade. Outra característica do reino de Deus: no reino de Deus, nós não pagamos o mal com o mal, pelo contrário, nós pagamos o mal com o bem. Essa é completamente contrária à do império das trevas. Veja, amados, nós pagamos o mal com o bem. Esse é um princípio que nós precisamos entender. Porque quando entendemos isso, nós permitimos que a nossa mente seja renovada, para que a gente não haja por impulso, para que a gente não haja no calor da emoção ou na carne e vá pagar o mal com o mal. Isso são nas pequenas coisas, amados. Às vezes eu vejo assim, ó,
Vou dar pequenos exemplos aqui. Às vezes a gente precisa resolver algo, seja em alguma empresa ou no banco, alguma coisa, e aquela pessoa que está ali nos atendendo, ela é grosseira conosco. Nós não vamos pagar na mesma moeda sendo grosseiros com essas pessoas. Nós vamos ser gentis. Vamos continuar agindo do mesmo jeito. Nós não vamos mudar porque aquela pessoa foi grosseira comigo. Chego numa loja, um atendente é grosseiro comigo. Eu não vou deixar de ser gentil com ele ou com ela por causa da grosseria. Pelo contrário, vou ser ainda mais gentil para ver se de alguma forma eu posso constranger aquela pessoa, para que o dia dela melhore e ela não permaneça ali rancorosa, amargurada. Então essa é uma lei que rege o reino de Deus. Você paga o mal com o bem. Quando alguém te faz mal, você, ao invés de querer retribuir aquele mal, você ora por aquela pessoa, você abençoa a vida daquela pessoa. Veja que são leis, amados, completamente diferentes. Completamente diferentes. Você não vai se vingar daquela pessoa. Você não vai se vingar dos que te maltratam. Mas você vai o quê? Vai orar por eles. Vai orar por eles. E aqui, amados, eu quero só fazer um adendo. Diante de tantas coisas que a gente tem visto na igreja brasileira, tantos escândalos que têm vindo à tona, eu só vou falar isso daqui quando nós entendemos esse princípio, amado, sobre nós não nos vingarmos, sobre nós não pagarmos o mal com o mal. Eu não estou falando aqui para nós sermos coniventes com crimes, tá bom, amados? Quando for algo que é um crime, nós precisamos denunciar. Não podemos esperar nenhum minuto, precisamos denunciar. A palavra mesmo fala isso. Quando nós lemos em Romanos, no capítulo 13, falando sobre as autoridades, falando sobre a justiça, as autoridades, nós podemos ver, né? Deus mesmo instituiu essas autoridades. E no versículo 4 de Romanos 13 fala que essas autoridades são servas de Deus. E elas são servas de Deus para o nosso bem. Se nós não praticarmos o mal, nós não precisamos temer as autoridades. Agora, se alguém pratica o mal, essa pessoa precisa temer mesmo a autoridade. Por quê? Porque ela é serva de Deus, é agente da justiça para punir os que praticam o mal. Então, um exemplo aqui, você presenciou, por exemplo, um crime, né? Um abuso, por exemplo. Você não vai lá com as suas próprias mãos e matar aquela pessoa que cometeu aquele crime. Ou seja, você não vai se vingar daquela pessoa, mas você vai denunciar. E a justiça, as autoridades competentes vão julgar aquele caso. Mas você não vai ser conivente com o crime ficando calado. Você vai denunciar. Por quê? Porque as autoridades são competentes e foi Deus mesmo que estabeleceu as autoridades para punir quem pratica o mal. Isso você lê lá em Romanos 13:4, que eu acabei de mencionar. Então, só deixar claro, porque às vezes alguns irmãos podem ouvir, nós não podemos nos vingar, nós temos que orar, e as pessoas que cometem crimes, não é porque se diz crente que cometeu um crime que a gente vai ser conivente, não. A gente vai lá na polícia e vai denunciar, tá bom, amados? A gente precisa entender a diferença. Agora, denunciou, se precisou, né, participar ali de depoimentos, ok, tudo bem. Mas aí, qual que é o nosso posicionamento? Alimentar a amargura, o ódio, o rancor por aquela pessoa? Não, é orar por ela. Pedir que Deus mesmo lide com ela, que Deus trate com ela, que, se for possível, ela conheça verdadeiramente a Deus e se renda, né? Porque alguém que diz que é crente e comete crimes, como nós temos visto, não consigo conceber que essa pessoa seja de fato crente, né? Ela só se diz crente. Então a gente ora pela salvação dessa pessoa, tá bom, amados? Então essas são características, amados, que são do reino de Deus, características do reino de Deus, e que nós precisamos entender. Por quê? Porque se nós não entendermos, nós não vamos conseguir permitir que o Senhor renove a nossa mente, porque a nossa mente precisa estar alinhada com esses princípios.
Não tem como nós experimentarmos, comprovarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor se nós não termos a nossa mente renovada. E para termos a mente renovada, precisamos o quê? Conhecer os princípios, as leis que governam, que regem o mundo espiritual, o reino de Deus. Falei que eu ia mencionar 7 características, a última aqui das características é exatamente sobre essa questão da mente, né? Aí eu quero falar com os irmãos lá de Romanos capítulo 8, no versículo 6, que diz assim, que a mente, ela pode nos conduzir para a morte ou para a vida. Então, a mente carnal, ela vai nos conduzir para a morte, para destruição, para uma vida de destruição. Mas a mentalidade do espírito, ela vai nos conduzir para a vida e paz. Então, o mundo tem uma mente, uma estrutura mental carnal. Por que que o mundo vai para a destruição? Por que que nós temos visto o mundo cada vez mais um caos? Porque a mentalidade da carne é morte, é destruição. Mas a mentalidade do espírito. Então, esse é um princípio do reino de Deus. Se você alimenta a mente carnal, você vai colher destruição. Se você alimenta a mente espiritual, do espírito, você vai colher vida e paz. Então, amados, essas são características, existem muitas outras, mas eu quis trazer essas 7 características, ou seja, princípios do reino de Deus, para que nós aprendamos e possamos deixar a nossa mente ser renovada debaixo desses princípios, submissa a esses princípios, porque enquanto nós lutamos, contendemos com Deus, não tem como experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade dele. E a vontade do Senhor é que nós possamos desfrutar de tudo que ele tem para nós, amados. E para que isso aconteça, a gente precisa, como nós vimos lá no início do áudio, nós precisamos nos oferecer como um sacrifício vivo ao Senhor, nos rendendo aos princípios do reino de Deus, às leis que regem o governo, o reino de Deus. E aí precisamos deixar a nossa mente ser moldada por esses princípios. Então, só relembrando os 7 princípios que nós vimos aqui, e aí vamos orar. Então, o primeiro princípio é que para nós vivermos, primeiro nós temos que morrer. O segundo é que para nós nos sentirmos felizes é doando e não recebendo. O terceiro princípio é que para nós sermos exaltados, nós primeiro temos que nos humilhar. O quarto princípio é que o pouco no reino de Deus, ele é muito. O quinto princípio é que a qualidade é mais importante do que a quantidade. Eu falei aqui da fé. Uma fé, se ela for pura, se ela for incontaminada, ela pode ser só do tamanho de um grão de mostarda que ela vai realizar coisas extraordinárias. Então, a qualidade é mais importante do que a quantidade. A sexta característica é que nós pagamos o mal com o bem, nós não nos vingamos, nós deixamos a vingança com o Senhor. E a última característica que eu mencionei é a mentalidade carnal sempre vai levar à destruição, mas a mentalidade do Espírito sempre vai nos conduzir para a vida e para a paz. Que eu e você possamos nos render, amados, crescer no entendimento, no conhecimento de como que funciona o reino de Deus, para que a gente possa viver desfrutando da vontade de Deus para nós e também sendo instrumentos de bênção para a vida das outras pessoas. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, como é importante nós termos a nossa mente renovada. Como é importante nós não nos amoldarmos ao padrão, ao estilo de vida desse mundo aqui, aos princípios desse mundo aqui. Ah, Pai, eu oro mesmo para que eu e os meus irmãos, nós entendamos esses princípios que nós vimos aqui hoje e possamos nos sujeitar ao Senhor para viver esses princípios. Pai, que eu e os meus irmãos, nós não contendamos com o Senhor, pelo contrário, que nós possamos nos oferecer, como está escrito, nos oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, deixando a tua palavra nos moldar, deixando a tua palavra nos libertar, deixando a tua palavra nos curar, deixando a tua palavra nos limpar. Ah, Pai, nos ajuda por meio do teu Espírito. Nós queremos que em tudo a nossa vida seja para a tua glória. Nos ajuda, Pai,
Nós queremos desfrutar do poder da mente renovada. A vida da mente renovada é uma vida que experimenta e que pode comprovar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós queremos viver isso, Pai. Nos ajuda nisso, nos ajuda nesse processo de renovação da mente, porque a renovação da mente não acontece da noite para o dia. É dia após dia após dia. Nos ajuda nesse processo da renovação da mente. Nós queremos ter a nossa mente renovada, a nossa mente moldada ao seu padrão de vida, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda nisso. Eu oro para que o Senhor fortaleça a vida dos meus irmãos, ilumine os olhos do seu entendimento, que eles possam ver como o Senhor vê, que eles possam receber a revelação e o entendimento vindo do teu Espírito, que quando eles estudarem a sua palavra, Pai, eles possam compreender a sua palavra, que eles recebam mesmo luz para compreender as suas escrituras e mais do que isso, que eles recebam fortalecimento do Senhor para aplicar as suas escrituras, para viver. Eu oro isso pela vida dos meus irmãos, pela minha vida também, Pai. Me ajuda a viver tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado e tem me usado aqui para transmitir para os meus irmãos, que eu também possa aplicar na minha vida. Me fortalece, me ajuda, ilumina os olhos do meu coração, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.